Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o último livro mais recente que eu terminei de ler na semana passada, Longa Pétala de Mar, de Isabel Allende. É uma emocionante história e eu convido vocês a lerem esse romance histórico. Vou falar um pouquinho da autora, Isabel Allende, nascida 2 de agosto de 1942 em Lima, no Peru, escritora chilena-americana na tradição do realismo mágico, que é considerada uma das primeiras romancistas do século da América Latina. Ela nasceu no Peru de pais chilenos, trabalhou como jornalista no Chile até ser forçada a fugir para a Venezuela, após o assassinato em 1973 do presidente chileno Salvador Allende, primo de seu pai. Em 1981, ela começou a escrever uma carta para seu avô doente terminal, que evoluiu para seu primeiro romance, A Casa dos Espíritos, que virou filme em 1993. Seguiram-se outros romances, todos são exemplos do realismo mágico, em que a ficção realista é sobreposta com elementos de fantasia e de mito. Sua preocupação em muitos destes trabalhos é o retrato da política sul-americana, e seus 4 primeiros trabalhos refletem suas próprias experiências e examinam o papel das mulheres na América Latina. Vou falar um pouquinho de Longa Pétala de Mar. É um livro de 300 e poucas páginas, muito emocionante, fui às lágrimas, porque a história é muito comovente. Então vou fazer primeiro um resuminho para depois fazer o comentário. Longa Pétala de Mar é um dos retratos mais ricos da Guerra Civil Espanhola, concebidos até hoje, e uma das obras mais poderosas e comoventes na longa carreira de Isabel Allende. Esse é o texto do New York Times. Da mesma autora de A Casa dos Espíritos, Longa Pétala de Mar é um romance épico que se inicia na Guerra Civil Espanhola e vai até a ascensão e queda de Pinochet, mostrando por que Isabel Allende é a rainha da ficção histórica. Em plena Guerra Civil Espanhola, o jovem médico Victor Dalmau e sua amiga, a pianista Roser Bruguera, são obrigados a abandonar Barcelona, exilar-se e atravessar os Pirineus rumo à França. A bordo do Winnipeg, navio fretado pelo poeta Pablo Neruda, na verdade existiu esse navio e esse trabalho do Pablo Neruda, eu conheço o trabalho do Pablo Neruda como poeta, mas eu não sabia que ele tinha feito esse trabalho social muito importante no Chile e ele foi até Barcelona e ele fez esse trabalho de ajudar esse pessoal todo para fugir da guerra civil na época para o Chile. Então, eles saem de Barcelona e eles são exilados rumo para o Chile, né? O navio é fretado pelo poeta Pablo Neruda, que levou mais de 2.000 espanhóis para Valparaíso. Eles embarcaram em busca de paz e da liberdade que não tiveram em seu país. Foram recebidos como heróis no Chile. Na verdade, antes de eles chegarem no Chile, quando eles foram fugir de Barcelona, da Guerra Civil, foi muito difícil porque ela era muito congelante. Então a Roser estava grávida do irmão do Victor. Ele morreu na guerra, ela só ficou sabendo muitos anos depois, porque o Victor não quis contar para ela que o irmão tinha morrido na guerra porque ela estava grávida. Então eles fogem. A mãe do Victor também foge com ela, mas eles se separam no êxodo da cidade, quando eles estavam subindo os montes para fugir. Então a Roser foi exilada, foi para a França, conseguiu ficar um tempo lá. O Victor, ele trabalha nos campos de concentração, ajudando nos campos, né, que eles estavam ajudando as pessoas, porque ele era médico. E ele fica sabendo que ela estava grávida, ele pede para o amigo ajudar, eles conseguem, através do Pablo Neruda,
Então a história é muito emocionante, porque o Pablo Neruda ajuda esses 2.000 espanhóis que são exilados no Chile. Eles conseguem, a bordo do Winnipeg, o Pablo Neruda disse que eles não poderiam ir só como cunhada grávida do Victor. A mãe dele se perde, né, nessa viagem. Então ele casa com ela está grávida do irmão dele. Ela não fica sabendo, ele não falou, não chegou a falar que o irmão estava morto, mas depois, quando eles chegam no Chile, eles têm uma vida, só que eles não têm relacionamento um grande tempo, assim, eles não têm um relacionamento de casal, porque eles eram cunhado e ele registra o filho dela como dele e criou o filho dela como dele. Ela começa a trabalhar, estudar piano, porque ela era aluna do pai dele. Também conta a história da morte do pai dele, a morte do irmão dele na guerra, muito impactante. Todo o sofrimento que eles tiveram durante a guerra, como ele tratava, às vezes sem nenhum equipamento no hospital, como ele tratava as pessoas, né, os soldados que sofriam na guerra. Então era uma dificuldade muito grande. Então na história conta toda essa parte. Quando eles chegam no Chile, eles têm uma vida relativamente boa de casal. Ela vai se apresentar e ele consegue terminar a faculdade, porque ele tinha parado durante a guerra. Ele termina a faculdade no Chile e ele começa a trabalhar como cardiologista, e ele é muito, muito bem visto, era um ótimo cardiologista. Então tem partes do livro emocionantes, assim, como ele salva a vida das pessoas, mas não dá tempo de contar tudo. E a história deles, depois eles realmente se apaixonam, um amor, assim, uma gratidão profunda dos dois, assim, porque ele realmente cria o filho dela como filho dele, sabendo que é sobrinho, ele conta que é sobrinho. Eles nunca têm outro filho. Nesse meio tempo ele tem um relacionamento com uma chilena, uma garota muito linda, só que de uma classe social muito acima da dele. Então ele já estava casado com a Rosa, não tinha como se separar dela. Então essa menina se separa dele, diz que era impossível estarem juntos, eles eram amantes. E ele diz que nunca separaria da Rosa e do filho, que ele aceitou como filho, de jeito nenhum, porque era a família que ele tinha no Chile. E ela se separa dele e se descobre grávida. Então ela tem todo esse... Daí também tem uma parte bem social, assim, que ela é obrigada a se esconder, porque ela é de uma classe muito alta. Ela se esconde. Então ela tem esse filho, eles dão muita... eles misturavam o vinho com ópio, ela ficava dormindo e mal. Então ela faz esse parto, eles dizem que o filho está morto, mostram para ela esse filho que está enterrado, e com o tempo, quando ela já tinha mais de 70 anos, ela descobre que essa criança era uma menina, que o padre adotou para uma outra família, que criou essa menina, e a mãe dela, antes de morrer, ela pede para realmente dizer a verdade para ela. Então ela fica sabendo dessa filha, e ele, o Victor, depois que a Rose morre, ela morre de um câncer, teve um câncer terminal, assim, já era bem velho, tinha 70 e poucos anos. Ele fica sozinho e ele descobre essa filha. Então é muito emocionante essa parte do livro, mas vocês têm que ler, eu não vou contar tudo, é incrível. E tem a parte, assim, que eles são reconhecidos como heróis no Chile. E essa longa pétala de mar e neve, nas palavras de Pablo Neruda, que é o próprio Chile. Os dois se integrarão à vida social do país durante várias décadas, até o golpe de Estado que derrubou Salvador Allende, com quem Victor estava ligado por laços de amizade. Graças às paixões pelo xadrez, Victor e Roser se verão novamente desterrados. Como diz a autora, quando se vive o suficiente, todos os círculos se fecham. Então eles também têm que fugir do Chile, eles vão para a Venezuela, eles ficam um tempo longe do Chile até que as coisas se resolvam por causa do golpe militar do Pinochet, né? Então eles só voltam quando tudo se restabelece, mas eles realmente perceberam o Chile como um novo lar deles.
A história é uma história longa, teria muito tempo para falar, porque é muito emocionante. É uma viagem pela história do século XX, de mãos dadas com alguns personagens inesquecíveis, que descobriram que numa única vida cabem muitas outras. E às vezes o difícil não é fugir, mas voltar. Então, eles são aqueles refugiados que quando eles se adaptam ao seu lugar, novamente eles têm que fugir por causa de outro golpe militar. Então, é muito impactante. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.